A floresta se erguia antiga, uma fortaleza de segredos. Galhos retorcidos agarravam o céu, a luz solar lutando para penetrar a copa das árvores. O ar era denso, pesado com o cheiro de terra úmida e decomposição. Esta era a Floresta dos Sussurros, um lugar onde as sombras dançavam e as lendas nasciam. Os moradores locais falavam da mata em voz baixa, contando histórias de viajantes que desapareciam sem deixar vestígios. Caçadores aventureiros que se embrenhavam demais, suas risadas sendo engolidas pelas árvores, para nunca mais serem vistos. Uma escuridão pairava ali, mais antiga que o próprio tempo. A floresta guardava seus segredos a 7 chaves, mas os sussurros do vento insinuavam algo mais. Algo à espreita nas sombras, algo selvagem. Histórias se espalhavam como fogo em mato seco. Turistas desapareciam, seus carros abandonados enferrujando na beira da mata. Caçadores, experientes e cautelosos, sumiam sem deixar rastros. Os desaparecimentos eram sempre iguais, sem luta, sem rastros. Apenas um silêncio vazio onde antes havia vida. Alguns sussurravam sobre maldições ancestrais, espíritos vingativos que guardavam a floresta. Outros falavam de algo mais tangível, mais primitivo. Uma criatura de lenda, que diziam vagar pela mata. Uma criatura que era homem e besta ao mesmo tempo. O Curupira, o chamavam. Um mito aterrorizante, nascido do medo e das sombras. Os sussurros ficaram mais altos, alimentados pelo medo e especulação. Mas a verdade, como a própria floresta, permanecia evasiva, escondida no farfalhar das folhas e nos olhos atentos das árvores. A lenda falava de uma mulher, perdida e sozinha no coração da mata. Diziam que ela vagava sem rumo, guiada apenas pelo brilho da lua e pelo som distante de corujas. Uma mulher de cabelos prateados e olhos como o céu de inverno, frios e profundos, que pareciam guardar segredos antigos. Ela chegou à floresta buscando refúgio, fugindo de algo obscuro e terrível. Cada passo que dava era uma tentativa desesperada de escapar de seu passado. A floresta, sentindo seu medo, ofereceu-lhe proteção. As árvores se fecharam ao seu redor, criando um santuário onde ela poderia se esconder. Foi sob a luz de uma lua cheia que seu filho nasceu. A lua parecia abençoar o momento, banhando mãe e filho em sua luz prateada. Um menino com os cabelos prateados da mãe e olhos que brilhavam com uma luz sobrenatural. Ele era diferente desde o início, uma criança marcada pelo mistério da floresta. A floresta o acolheu como seu, sussurrando segredos para ele no farfalhar das folhas e nos gritos das corujas. Ele cresceu ouvindo essas vozes, aprendendo a entender a linguagem da natureza. Ele era uma criatura de 2 mundos, dividido entre o humano e o selvagem. Sua alma era uma mistura de luz e sombra, de civilização e selvageria. Ele era meu filho, nascido na lua cheia, um filho da floresta e da noite. Eu o criei com amor e cuidado, sabendo que ele tinha um destino especial. O menino cresceu, nutrido pela floresta e pelos sussurros do vento. Cada dia trazia novas lições, novas descobertas sobre o mundo ao seu redor. Ele aprendeu os segredos da mata, como se mover sem ser visto, como caçar e como se esconder. A floresta era sua professora, e ele, um aluno dedicado. Ele era o Curupira, uma lenda em formação. Seu nome seria sussurrado por gerações, um guardião da floresta, nascido da lua cheia e criado pelo coração da mata. Seção 4. Instinto de caçador. Gabriel Thorne vivia para a caça. Desde jovem, ele sentia uma conexão profunda com a natureza, uma ligação que o chamava para as profundezas das florestas e montanhas. Victor. Seus olhos, afiados como os de um gavião, não deixavam nada passar despercebido. Ele podia detectar o menor movimento, a mais sutil mudança no ambiente ao seu redor.
Seus movimentos eram rápidos e silenciosos. Sua presença, um sussurro no vento. Ele se movia como uma sombra, quase invisível para qualquer um que não estivesse prestando atenção. Ele havia rastreado presas por todos os continentes, desde as selvas tropicais até as tundras geladas. Cada ambiente apresentava seus próprios desafios, mas Gabriel sempre se adaptava. Seu nome sussurrado em voz baixa em lojas de caça ao redor do mundo. Ele era uma lenda viva, um homem cujas habilidades eram respeitadas e temidas. Quando ouviu as histórias da Floresta dos Sussurros, um lugar envolto em mistério e perigo, ele sabia que precisava ver com seus próprios olhos. A curiosidade e o desejo de enfrentar o desconhecido o impulsionavam. Ele sabia que precisava ver com seus próprios olhos. A floresta era conhecida por seus segredos e perigos, mas isso só aumentava a determinação de Gabriel. Victor. A floresta o recebeu com um silêncio perturbador. Não havia sons de pássaros ou animais, apenas o som de seus próprios passos na vegetação densa. O ar era denso com o cheiro de pinho e terra úmida. Cada respiração trazia consigo a essência da floresta, um lembrete constante de onde ele estava. Ele se movia pela mata com uma facilidade praticada, seus sentidos em alerta. Cada passo era calculado, cada movimento preciso. Ele não era um homem a ser dissuadido por sussurros e sombras. Gabriel tinha enfrentado muitos desafios antes, e este seria apenas mais um a ser superado. Ele encontraria a verdade, custe o que custasse. A Floresta dos Sussurros guardava segredos que ele estava determinado a desvendar. Victor. Ele era um caçador, atraído pelo desconhecido. A incerteza e o perigo eram como um ímã para ele, algo que ele não podia resistir. E a Floresta dos Sussurros era o desafio final, um lugar onde poucos ousavam entrar e menos ainda saíam. Um mistério esperando para ser desvendado. Cada árvore, cada sombra, parecia guardar uma história, um segredo esperando para ser revelado, uma presa digna de sua habilidade. Gabriel sabia que esta caçada seria diferente de todas as outras. Um verdadeiro teste de suas habilidades e coragem. Seção 5. O Garoto Selvagem. O menino floresceu na natureza indomável. Desde muito jovem, ele foi deixado à própria sorte, sem ninguém para guiá-lo, exceto a própria floresta. Os anos se passaram, cada estação deixando sua marca em seus traços. A primavera trouxe novos começos, o verão trouxe abundância, o outono trouxe sabedoria e o inverno trouxe resiliência. Menino Lobo. Ele cresceu alto e ágil, adaptando-se a cada desafio que a floresta lhe apresentava. Seus movimentos eram tão fluidos quanto o vento, cada passo uma dança com a natureza. Seus sentidos eram aguçados, sua audição amplificada pelo sangue de lobo que corria em suas veias. Ele podia ouvir o menor dos sons, desde o farfalhar das folhas até o sussurro do vento. Ele podia sentir o cheiro da chuva chegando horas antes de cair, prevendo as mudanças no clima com uma precisão quase sobrenatural. Ouvir as batidas do coração de um veado do outro lado do vale era uma habilidade que ele dominava, tornando-se um caçador e protetor ao mesmo tempo. Sua conexão com a floresta se aprofundou. Ele não apenas vivia nela, mas fazia parte dela. Cada árvore, cada animal, cada pedra era uma extensão de si mesmo. Menino Lobo. Ele falava a língua dos lobos, comunicando-se com eles de uma maneira que nenhum humano poderia entender. Entendia a comunicação silenciosa das árvores. Ele era um fantasma, um sussurro na escuridão, movendo-se sem ser visto ou ouvido. Mas sob a superfície, um instinto primitivo se agitava. O lobo dentro dele, inquieto e faminto, sempre à espreita. O lobo dentro dele, inquieto e faminto, ansiava por liberdade e domínio. Menino Lobo. O garoto, antes inocente, foi moldado pela selva, transformando-se em uma criatura selvagem e indomável. Era agora uma criatura da selva,
vivendo e respirando a essência da natureza. Ele era o protetor da floresta, um guardião silencioso que vigiava cada canto e recanto, o guardião de seus segredos, conhecendo cada mistério e cada história que a floresta guardava. E ai de qualquer um que ousasse ameaçar seu domínio. Ele estava sempre pronto para defender seu território, com a ferocidade de um lobo e a sabedoria de um ancião.